Pessoal, olha só. Agora eu vou estar pegando do zero, pessoal. Vamos tentar calcular um amplificador classe A, certo? Vamos para a vinheta e vamos para o que interessa. Pessoal, olha só, do zero. Eu só tenho uma folha em branco, né? Vamos desenhar primeiro e depois vamos calcular. Você sabe, né? Amplificador classe A. Eu não sou bom desenhista, pessoal. O transistor é NPN, tá? A gente sabe, ó, coletor, base e emissor, né? NPN, ó, potencial maior. Vamos estipular 15 volts. Uma fonte VCC, né, pessoal? VCC. Uma fonte aqui de 15 volts, tá, pessoal? Uma fonte de 15 volts, certo? Vamos estar dimensionando, né, pessoal? Não temos valor algum por enquanto. Logo nós vamos estipular. Olha só, pessoal. Normalmente, ó, eu tenho 15 volts, tá? Eu preciso desses 15 volts, eu preciso de 10% no resistor de emissor. Por convenção, né, é 10% aqui, ó. Certo? E daí o que eu faço? 10% de 15, né? Vamos calcular aqui mesmo. 10%, ó. 10%. 10%. D é multiplicação 15. Certo? A gente pode cortar esse zerinho com esse zerinho aqui e dividir 10 por 5, ó, vai dar 1,5, né, pessoal? Quando nós entendemos a lógica, até a matemática fica fácil, pessoal. Tá? Alguns professores chamam de boa temática, né? Olha só, 10% é 10 por 100. D é multiplicação 15, né? Então eu posso cortar esses dois zerinhos aqui, dividir 15 por 10, dá 1,5 vezes 1, 1,5. Então de 15 volts eu tenho 1,5 volts aonde que eu tenho? Eu sei então que a queda de tensão nesse resistor de emissor aqui, ó, tem que ser 1,5 volts, tá, pessoal? E daí o que acontece? A corrente de base, vamos estipular uns 2 mA, né? 2 mA de corrente de base, certo? Pessoal, eu estou encarando esse transistor aqui como uma chave fechada, tá? Ou seja, 0 volts de queda de tensão nele, e não vai ter queda de tensão, tá, pessoal? Se eu considero ele como uma chave fechada, ele não tem queda de tensão. Se ele fosse uma chave aberta, pessoal, se eu considerasse ele uma chave aberta, os 15 volts caíam aqui, ó, no coletor, tá, pessoal? E 0 volts aqui embaixo.
tá? Se eu considerar, mas não é isso, eu vou riscar aqui, ó, pessoal. Se ele fosse uma chave aberta, cairia toda a tensão sobre o transistor, né, pessoal? Mas não é o caso, tá? Então, uma chave fechada, eu estou encarando ele 0 volts de queda de tensão, ou seja, saturação total, né? Certo, pessoal? E vamos dizer que ele tenha um 100 de ganho, né? O beta dele, ó, é beta ou HFE, né, pessoal? Beta ou HFE é o ganho, é o quanto ele amplifica a corrente de base. Se é 100 vezes, 2 vezes 100 dá 200 mA aqui, pessoal. 200 mA aqui, ó, no coletor, tá? A corrente de coletor é 200 mA. Se eu sei que cai 1,5 aqui, pessoal, quanto que vai cair aqui nesse outro resistor? Se eu estou encarando que o meu transistor ele é uma chave fechada, ele poderia ser uma resistência também, né, pessoal? O transistor ele toma 3 papéis aqui, ó. Ele pode ser uma chave fechada, funcionar como um fio apenas, tá? Sem queda de tensão. Uma chave aberta, toda queda de tensão sobre ele, tá? E 0 volts aqui embaixo no emissor, ou ele pode se comportar como uma resistência, né? Porque conforme eu excito a base aqui, ó, ele vai mandar a corrente, certo, pessoal? Então, o que que acontece? Ele tá como uma chave fechada. Então, quanto que vai cair nesse resistor aqui? O que que sobra, ó? 1,5, eu tenho 15, é só diminuir, né, pessoal? Vamos fazer na calculadora aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. Eu tenho 15 volts, tá? Menos 1,5, que é do meu resistor de emissor, ó. Eu vou ter 13,5, ó. Então eu sei que cai 13,5 sobre esse resistor aqui, ó. 13,5 volts, tá, pessoal? 13,5 volts. 13,5 volts. É a queda sobre esse resistor aqui, ó, tá? Como o meu transistor está se comportando como um fio, 0 volts de queda de tensão. Vejam que eu tenho um ramo aqui, ó. Se nós olharmos, eu tenho um ramo, certo? E aqui eu tenho um nó, certo, pessoal? E daí o que que acontece, ó? Qual é o meu resistor? Vamos calcular as resistências agora. Vocês sabem, né? Se eu tenho 200 mA aqui no coletor, eu tenho também no emissor, né? Entenderam? Se eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ele amplifica, né? 100 vezes mais. Eu tenho 2 mA. Certo, pessoal? E daí, vamos cair lá naquela fórmula, né? Que nós soubemos, ó. O triângulo, ó, de ohms. Que a tensão é a resistência vezes a corrente. Eu já tenho o que? Eu tenho a queda de tensão e tenho a corrente. Eu quero saber a resistência. Eu vou pegar a minha tensão, certo? A queda de tensão de 3,5 volts e vou dividir pela minha corrente. E daí eu vou ter o valor ômico aqui, certo, pessoal? Então, eu tenho em miliampere. O que é miliampere? É 200 vezes 10 na menos 3, notação científica, né? Para mim passar para ampere, eu tenho que dividir por 1000, né? 200 dividido por 1000, olha aí, pessoal, 0,2 ampere, tá? 200 miliampere é a mesma coisa que 0,2 ampere. Se eu tenho volt ampere, eu posso achar ohms, certo? Então, vamos fazer na calculadora, ó. Tensão é o que? É o que eu tenho de queda nesse resistor aqui. E eu tenho a corrente, eu vou pegar a tensão e dividir pela minha corrente e achar o valor ômico, certo? Então, 1,3, aliás, 13,5, né? 13,5 dividido por 0,2, 67,5, pessoal, ohms. Eu vou ter uma resistência aqui de 67,5 ohms. Pessoal,
esse dimensionamento não quer dizer que ele seja real. É uma lógica que eu estou usando, tá? Não quer dizer que tenha esse resistor de mercado, né? É uma lógica que eu estou usando para nós fazermos qualquer cálculo, certo? Então, 67,5 ohms, esse resistor aqui. E esse aqui de baixo, a mesma coisa, ó, 200 mA é a notação científica aqui, ó, é a mesma coisa que dividir 200 por 1000, tá? 10 na menos 3, se tu pegar é 1 sobre 1000, tá? Então eu pego 200 e divido por 1000, tá? Porque o que que acontece, ó? Como é que eu sei que é divisão por 1000 aqui, ó? Como é que eu torno menos 3 em mais 3? Se tu pegar essa parte aqui, ó, eu vou trazer aqui pro lado só para nós entendermos, ó. 10 na menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 10 na 3, que é a mesma coisa que 1 sobre 1000. Certo, pessoal? É a mesma coisa que multiplicar 200 vezes 1 sobre 1000, ou seja, a mesma coisa que dividir 200 por 1000, tá? Então eu vou ter 0,2 ampere aqui também, ó. Certo? Então, vamos calcular essa resistência aqui, ó, é a tensão dividida pela corrente, né? Então, 1,5 dividido por 0,2, ó, eu vou ter um resistor de 7,5 ohms, bem menor, né, pessoal? É lógico, né? Olha bem, quantas vezes esse daqui é maior que esse, ó? Entendam a lógica, né? Então, eu preciso de 1,5. Eu já achei as resistências aqui nesse ramo. Agora, pessoal, eu tenho que vir por esse caminho aqui, ó. Achar essa resistência aqui, ó. Certo? E eu tenho uma corrente que vai para cá e uma que vem para cá, ó, pessoal. A minha corrente, ela se divide, né? Entendam isso. E eu tenho que ver que eu tenho um diodo aqui. Aqui é como se eu tivesse um diodo. É um diodo, né, pessoal? Ele tem uma queda aqui mais ou menos de 0,7 volts. Tá, pessoal? E o que que acontece? O que que é essa malha? Essa malha é isso daqui, ó, pessoal. Entendendo esse ramo, né, pessoal? Vamos entender esse ramo. Começa no terra, ó. Ele faz esse caminho aqui, ó. Tá? Esse ramo, ele faz esse caminho e vem até esse nó aqui, ó. Onde tem minha fonte, tá, pessoal? Certo? É esse caminho que ele vai tomar. Então, como é que eu vou saber essa resistência aqui, ó? Primeira coisa, eu pego a minha fonte, diminuo o 0,7 ohms desse diodo, né, que eu tenho aqui no transistor, tá? Diminuo os 1,5, né, pessoal? Aí eu vou ter a queda de tensão nesse resistor aqui, ó. Entendam isso, ó. Olha bem, esse resistor aqui, ó, isso daqui é um único ramo. Olha o caminho. Olha o caminho que ele toma, ó. É isso que nós temos que entender, ó. Certo, pessoal? E daí o que que acontece? Eu vou pegar os 15 volts, vamos colocar aqui, ó, na calculadora, ó. 15 volts menos 1,5, né, que é o meu resistor. Igual 13,5 menos 0,7. Menos 0,7. E daí eu tenho 12,8 aqui, pessoal. 12,8, olha só. 12,8. Se eu tenho 12,8 aqui nesse resistor, pessoal, de queda de tensão, ó, olhem bem. Porque eu peguei minha fonte, diminuí do diodo e diminuí desse resistor aqui. Eu tenho 12,8, tá? Quanto que falta para 15 aqui, ó? Nós olharmos, ó. 12,8, ó. Para 15, ó. 15 menos 12,8. 2,2. Então tem uma resistência aqui de 2,2. Uma queda de tensão, né? Desculpa, pessoal. De 2,2 volts, ó. 2,2 volts. Eu tenho 12,8 aqui e 2,2 aqui, então. Certo, pessoal? E eu sei que a corrente daqui, ó,
ela por regra ela tem que ser 20 vezes menor que essa daqui, né, pessoal? Então a gente vem aqui, ó, e pega 2 mA dividido por 20, 0,1 ampere. Eu tenho 0,1 ampere aqui, ó. Tá? E daí o que que acontece, pessoal? Vamos calcular essa resistência aqui, ó. Pessoal, se eu tenho aqui, ó, eu tenho que ver isso, né? 200 miliampere, tá? Aqui eu tenho 200 miliampere. Aqui eu tenho 2 miliampere, certo? E se essa corrente que chega aqui, ó, ela é menor que essa daqui, é 0,1, então tá passando aqui 2,1, certo? Então vamos multiplicar, ó. Como que eu vou saber a resistência? Eu vou pegar a tensão, 12,8, porque, ó, é lógico, né? Se tem 2 miliampere aqui, ó, e 0,1 ampere aqui, ó, 0,1 miliampere, né, pessoal? Eu dividi por 20, ó. 2 miliampere e 0,1, 2,1, tá, pessoal? Eu vou dividir por quanto? Só que assim é miliampere, né? Eu tenho que dividir por 1000 ainda, ó. Então, 2 miliampere mais 0,1, 2,1 miliampere, tá? A notação científica é 10 na menos 3, certo? 10 na menos 3. Daí o que que acontece? Ó, vamos dividir, ó, 12,8, né? 12,8, vamos dividir por, ó, 2,1 dividido por 1000. Eu vou colocar aqui, nós vamos contar as casas junto, tá, pessoal? A vírgula tá aqui, ó, 1, 2, 3. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, que eu tô vendo que não tá aparecendo. Olha só, pessoal, 2,1, porque é a corrente daqui com essa daqui, né? Que é 20 vezes menor, tá? Então, 2,1 vezes 10 na menos 3 é a mesma coisa que dividir isso aqui por 1000. E dividir por 1000, a vírgula tá aqui, eu vou contar 1, 2, 3, ó. Então eu vou ter essa corrente aqui em ampere, tá? 0,0021 ampere, tá? E agora eu vou fazer o que? Eu vou multiplicar, né, pessoal? Eu vou pegar, ó, aliás, é a resistência que eu quero, né? Se é a resistência, ó, eu vou pegar os 12,8, que é a queda de tensão, e vou dividir por quem? Pelo meus ampere aqui para mim achar resistência, 0,0021, vai dar igual, ó. Aí eu vou ter uma resistência aqui de mais ou menos 6K, pessoal. Tá? Uma resistência de 6K. E aqui embaixo eu vou ter quanto? Se ali eu tenho 6K, olha só, pessoal, 6K. Porque, ó, eu peguei 12,8 e dividi o quê? Dividi a corrente, né? 0,0021. Olha aí, ó. 6.095, ó. Vamos blocar 6K, né, pessoal? Só para ficar redondo o cálculo, tá? Isso aqui é só para fins didáticos, certo? E daí o que que acontece, ó? Eu sei que aqui tem 0,1 ampere, e dividindo isso aqui por 1000, ó, 0,1 dividido por 1000, olha aí, ó, eu vou ter 0, ó, 0,0001 ampere. Agora sim, eu posso pegar o 2,2 e dividir por esse valor aqui, ó, porque resistência é a tensão dividida pela corrente, né? Então, 2,2 dividido por 0,1231, tá? Igual, olha aí, pessoal, vou ter uma resistência de 22K. Essa resistência aqui é 22K. É isso mesmo? Vamos fazer de novo. Então, eu tenho 2,2 dividido por 0,123
22K. Certo, pessoal? Ou seja, nós dimensionamos todo o circuito. E aqui teriam os capacitores, ó, de 10 microfarad, por exemplo, um em cada lado, ó. Porque o que acontece? Mais uma explicação, pessoal, com os capacitores. O que acontece com os capacitores aqui, ó? O capacitor para corrente contínua, ele é uma chave aberta, ele serve para acoplar, ou seja, ele desacopla esse lado do circuito e esse outro também, ó. Porque na corrente contínua, o capacitor é uma chave aberta. Somente o meu sinal aqui, ó, que vai entrar alternado, né? E vai sair aqui, eu coloquei um tipo de um alto-falante aqui, pessoal, ó. Ele vai deixar passar apenas o sinal sem interferência. Certo, pessoal? Conforme o dimensionamento, né? Mas assim, ó, o interessante é entender a disposição dos componentes, né? O que é interessante? Olha só, pessoal. O interessante é entender a disposição dos componentes e o dimensionamento, né? A fórmula que tu vai usar, como que tu vai enxergar o circuito. Isso daí ele vai te dar uma lógica, né? Vai te dar uma expertise para te montar um amplificador classe A. Certo, pessoal? Se ele foi relevante, agregou na sua bagagem, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo.